Esses são todos os campeões peso-pena do UFC. O peso-pena do UFC é um dos pesos mais recentes da organização, tendo poucos campeões, porém campeões de grande renome, sendo talvez um deles um dos maiores atletas do mundo. Veja agora o vídeo para entender de qual atleta estou falando. Olá, você está assistindo Pitacos MMA, um canal onde um mero mortal como eu fala de pessoas que alcançaram o marco de ter na cintura o cinturão da maior organização de MMA do planeta. E hoje falaremos da categoria peso-pena. Quer melhorar sua performance das artes marciais? Não se preocupe, temos a solução perfeita para você. No canal Universo do Lutador no Telegram, você encontrará dicas e orientações gratuitas sobre preparação física, mental e dieta para potencializar os seus treinos e seus resultados nas artes marciais. Não deixe a falta de conhecimento limitar o seu desempenho. Acesse o link na descrição ou no comentário fixado e junte-se à comunidade de lutadores determinados a alcançar o seu máximo potencial. Não perca tempo, comece a aprimorar as suas habilidades hoje mesmo. Número 1. José Aldo. José Aldo, ex-lutador brasileiro de MMA, tem uma carreira repleta de conquistas notáveis que estabeleceram como uma figura proeminente no MMA. Ele alcançou o status de bicampeão da categoria peso-pena do UFC e também foi reconhecido como campeão peso-pena do extinto World Extreme Cage Fighting, o WEC, uma conquista que marcou o seu lugar na história do esporte. No dia 20 de novembro de 2010, durante o evento do UFC 123, José Aldo deixou a marca no UFC ao se tornar o primeiro campeão peso-pena da organização, recebendo o cinturão oficial. Vale ressaltar que sua ascensão ao título não exigiu uma nova luta, pois ele já era campeão do peso-pena do WEC, que foi incorporado pelo UFC. No entanto, a trajetória de Aldo não foi isenta de desafios. Pouco tempo depois de conquistar o cinturão do UFC, ele enfrentou uma lesão no seu pescoço que forçou-se a retirar do UFC 125, onde faria sua primeira defesa de título contra Josh Grispi. Embora essa decisão tenha sido frustrante tanto para Aldo quanto para os seus fãs, ela não diminuiu a determinação de Aldo ao deixar o seu legado no esporte. Após se recuperar, José Aldo enfrentou Kenny Florian no UFC 136 em outubro de 2011, em sua segunda defesa de cinturão. Nessa ocasião, Aldo demonstrou domínio técnico e garantiu sua vitória por decisão unânime. No dia 14 de janeiro de 2012, no UFC 142, Aldo defendeu seu título contra Chad Mendes. O brasileiro acabou vencendo por nocaute aos 4 minutos e 59 segundos do primeiro round. A quarta defesa de título de José Aldo ocorreu em 2 de fevereiro de 2013, onde enfrentou Frank Edgar. Mais uma vez, Aldo mostrou sua maestria no octógono e saiu vitorioso por decisão unânime, consolidando sua posição como uma figura dominante na categoria peso-pena. Em 3 de agosto de 2013, no UFC 163, Aldo teve seu próximo desafio diante de Chan Sung-jung, conhecido como Zumbi coreano. Nessa luta, Aldo mais uma vez exibiu seu domínio técnico, vencendo por nocaute no quarto round e garantindo mais uma defesa de título. No dia 1º de fevereiro de 2014, no UFC 169, José Aldo enfrentou Ricardo Lamas em sua sexta defesa de cinturão. O combate foi acirrado, mas Aldo saiu vitorioso por decisão unânime. Em 25 de outubro de 2014, no UFC 179, Aldo teve uma revanche emocionante contra Chad Mendes em sua sétima defesa de título. Nessa luta, Aldo conquistou uma vitória por decisão unânime, reafirmando sua supremacia no peso-pena do UFC. Infelizmente, o reinado de Aldo como campeão dos pesos-penas teve um fim no dia 12 de dezembro de 2015, no UFC 194, onde ele enfrentou Conor McGregor. Nessa luta histórica, Aldo sofreu um nocaute histórico em apenas 13 segundos de luta, perdendo o cinturão, encerrando sua era de domínio na categoria. Número 2. Conor McGregor, lutador irlandês de MMA, ganhou destaque tanto por suas habilidades dentro do octógono, quanto por sua personalidade provocadora e estilo extravagante. Sua trajetória no UFC incluiu um feito notável, o nocaute fulminante em apenas 13 segundos contra José Aldo.
conquistando assim o cinturão da categoria dos pesos penas. Após essa impressionante vitória, McGregor decidiu enfrentar novos desafios e subiu de categoria para os pesos leves, buscando se tornar um duplo campeão no UFC. E foi exatamente isso que ele conseguiu. Conor McGregor alcançou o título dos pesos leves, consolidando sua posição como um dos lutadores mais talentosos e respeitados do esporte. No entanto, apesar de sua grandiosa conquista, houve um episódio controverso em sua relação à defesa de título do peso pena. McGregor não defendeu seu título em nenhuma ocasião e, infelizmente, acabou sendo despojado do título em 2016. O motivo dessa medida foi o longo período de inatividade do lutador em relação à defesa de título, o que causou frustração entre os fãs e gerou debate sobre o mérito dessa decisão. Embora tenha ocorrido uma interrupção nessa parte de sua trajetória, não se pode negar o impacto e a influência que Conor McGregor teve e continua tendo no mundo das artes marciais mistas. Seu carisma, suas habilidades técnicas e seu estilo de luta único o tornaram uma figura icônica e controversa dentro do octógono. Independente dos altos e baixos em sua carreira, Conor continua sendo uma das maiores personalidades do esporte, sempre capaz de surpreender o público com suas performances e declarações ousadas. Número 3. Max Holloway. Max Holloway, lutador dos Estados Unidos, é uma figura amplamente reconhecida por suas conquistas no Ultimate Fight Championship, ou UFC, especialmente na categoria peso-pena. A ascensão de Holloway começou no UFC 206, quando ocorrido em 10 de dezembro de 2016, em Toronto, Canadá, enfrentando Anthony Pettis. Holloway deteve a dominância do título, culminando em um nocaute avassalador aos 4 minutos e 50 segundos do terceiro round. Essa conquista lhe rendeu o cinturão interino da categoria peso-pena. Sua primeira defesa de cinturão ocorreu no UFC 212, realizado em 3 de junho de 2017, no Rio de Janeiro, Brasil. O adversário dessa vez foi José Aldo. Holloway saiu vitorioso ao derrotar Aldo por nocaute com uma sequência de socos, unificando assim o cinturão dos pesos penas e estabelecendo-se como campeão absoluto da categoria. No UFC 218, ocorreu a revanche de José Aldo e Max Holloway, realizado em 2 de dezembro de 2017, em Detroit, Estados Unidos. Mais uma vez, Holloway dominou a luta com maestria, culminando em outro nocaute. Essa vitória incontestável consolidou ainda mais a sua posição como soberano na categoria peso-pena. Sua terceira defesa de cinturão ocorreu em uma noite histórica no UFC 231, em 9 de dezembro de 2018, Toronto, Canadá, onde encarou Brian Ortega. Em uma exibição de maestria técnica, Holloway nocauteou Ortega, reafirmando sua posição como campeão indiscutível. Em uma luta memorável no UFC 240, ocorrida no dia 27 de julho de 2019, em Edmonton, Alberta, Canadá, Holloway defendeu seu cinturão contra Frank Edgar, em uma luta que durou todos os 5 rounds. Holloway exibiu sua agilidade, resistência e superou Edgar por decisão unânime dos árbitros laterais. Essa exibição exemplar não apenas garantiu a sua 4ª defesa de cinturão, mas também garantiu o seu lugar entre as lendas vivas do MMA. Número 4. Alexander Volkanovski. Alexander Volkanovski, lutador australiano, atualmente ostenta o prestigioso título de campeão peso-pena do UFC. Foi em dezembro de 2019 que Volkanovski escreveu seu nome na história do esporte ao derrotar Max Holloway por decisão unânime, durante o evento do UFC 245, Usman vs Covington. Nessa épica batalha, que marcou a sua primeira disputa ao título, Volkanovski mostrou seu domínio técnico, conquistando o cinturão dos penas e garantindo seu lugar de destaque na elite das artes marciais mistas. Após a sua aclamada vitória sobre Holloway, Volkanovski provou ser o campeão digno, defendendo seu título com sucesso em 3 ocasiões memoráveis. A primeira defesa ocorreu no dia 11 de julho de 2020, durante o evento
UFC 251, Usman vs Masvidal. Nessa revanche emocionante contra Holloway, ambos os lutadores deram seu melhor, proporcionando um confronto épico para os fãs. No entanto, a decisão foi controversa, resultando em uma vitória para Volkanovski por decisão dividida. Assim, o campeão mostrou sua resiliência e manteve seu título, consolidando sua posição no peso-pena. Em sua segunda defesa de título, Volkanovski encarou o desafiante Chan Sung-jung, mais conhecido como Zumbi coreano, no evento do UFC 273, realizado em 9 de abril de 2022. Os fãs de MMA estavam ansiosos para ver esse confronto entre os dois lutadores se enfrentando. O combate foi repleto de emoção e ação. No final, Volkanovski saiu vitorioso, derrotando o Zumbi coreano por nocaute técnico e consolidando seu reinado como campeão. Menção honrosa: Yair Rodrigues, campeão interino. Yair Rodrigues escreveu seu nome na história do MMA ao se consagrar como novo campeão interino do peso-pena do UFC. O feito ocorreu no Co-Main Event do UFC 284, sediado em Perth, na deslumbrante Austrália. Rodrigues finalizou Josh Emmett no segundo round, demonstrando seu domínio e habilidade no octógono. A conquista do cinturão interino foi uma resposta à ausência temporária do campeão linear Alexander Volkanovski, que decidiu enfrentar novos desafios na divisão dos leves, em busca do seu segundo título na organização. Com Volkanovski momentaneamente afastado, a categoria peso-pena viu-se na necessidade de estabelecer um campeão interino e Yair Rodrigues se mostrou digno dessa honraria. Agora, com sua impressionante vitória, Rodrigues conquistou o direito de lutar pelo título linear contra Alexander Volkanovski, uma disputa que promete ser épica, reunindo dois atletas de alto nível, em embate que poderá definir o futuro da divisão do peso-pena do UFC. Caso Yair Rodrigues alcance a vitória neste confronto tão esperado, será um marco para o México nas artes marciais mistas. O país tem vivenciado um período de ouro no MMA, com lutadores como Brandon Moreno, Alexa Grasso e o próprio Rodrigues alcançando o topo de suas respectivas categorias. A ascensão desses atletas mexicanos tem sido uma inspiração para a nova geração de lutadores, fortalecendo a presença do México no cenário do MMA mundial. Com esse embalo, Yair Rodrigues carrega consigo não apenas a responsabilidade de representar o seu país, mas também a oportunidade de deixar a marca na história do esporte. Só para dar um adendo, Alexander Volkanovski acaba de vencer Yair Rodrigues. Então, sendo assim, Yair Rodrigues infelizmente não conseguiu se tornar o campeão linear da categoria, fazendo com que Volkanovski tenha sido o quarto e último até então campeão linear dos pesos penas. Bom, esse foi o vídeo dos lutadores campeões do peso pena. Pelo fato de ser recente, não teve tantos lutadores como o peso médio, por exemplo. Além disso, José Aldo reinou por esse curto período de tempo que o peso pena tem, fazendo com que tenha menos lutadores do que o esperado. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Se você quer mais vídeos como esse, produzidos de curiosidades sobre o mundo do MMA, se inscreva e ative as notificações para ficar por dentro de tudo que rola no mundo das lutas.